Olá, amados, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família, amém? Hoje vamos prosseguir falando sobre provisão, sobre o tema provisão, né, que o Senhor nos deu como direção para o ano de 2020. No vídeo passado eu falei sobre as duas promessas do Senhor através desse tema, que o Senhor vai se revelar a nós como Jeová Jireh, de uma forma como nós ainda não conhecemos. E a outra promessa é que o Senhor vai nos tirar do nível do improviso. Então, o que isso significa? A primeira promessa é: o Senhor sabia de tudo o que ia acontecer conosco nesse ano. Tudo aquilo que está acontecendo agora o Senhor já sabia, e por isso Ele já se antepôs e prometeu: olha, nesse ano vocês vão precisar muito mais de mim do que tem precisado, ou como nunca precisaram, e eu estarei ali para poder se revelar a vocês, para poder me revelar a vocês, de uma forma como vocês ainda não o conhecem. Então, o Senhor prometeu que, independente de qualquer situação que nós passarmos, esse ano Ele estará conosco, como está escrito lá no capítulo 28, no verso 20 de Mateus. Na última parte ele fala assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, através dessa promessa, entenda, aceite, creia, confie no Senhor, que Ele está contigo e nada irá acontecer com você, nada irá faltar a você nesses dias de dificuldade, amém? Então continue crendo. E a outra promessa vai nos tirar do nível do improviso. O que ele está dizendo? Apesar de tudo que nós passarmos, quando chegarmos ao final de tudo isso, ao final do ano, nós não estaremos mais no nível em que nós estávamos no começo do ano. A gente vai estar num nível muito mais alto, ou seja, nós vamos crescer espiritualmente, a nossa fé não será mais a mesma, a igreja não será mais a mesma, enfim, todas as áreas da nossa vida, querido, nós vamos ter, digamos assim, evoluído no Senhor, amém? E eu falei que nos próximos vídeos eu estaria falando a respeito das 6 armas que o Senhor nos deu para tomar posse dessas promessas. E hoje nós vamos começar falando da primeira delas, e a primeira é uma revelação que não é uma novidade, ou seja, todo mundo fala a respeito dessa arma, todo mundo, toda coisa que se fala, tudo aquilo que se cita, líderes, pastores, todas as pessoas sabem: eu tenho que orar. Então a primeira arma é sustentar as promessas do Senhor em oração. Deus te fez uma promessa, então o que você tem que fazer? Primeira coisa, você precisa sustentar essas promessas em oração. Você crê? Você ora. Você confia? Você ora. Você crê e confia? Você persevera em oração, crendo sempre, ainda que aquilo que esteja diante dos teus olhos esteja apontando para um lado totalmente diferente, ou esteja te dizendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor já te falou, daquilo que o Senhor já te prometeu. Você vai decidir no teu coração que você vai continuar crendo, porque fiel é aquele que te fez a promessa. Ele vai cumprir palavra por palavra. Amém? Jeremias 1,12 diz que ele roga para que todas as suas palavras se cumpram. Números capítulo 23, versículo 19, diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele, não faria, ou falaria ele e não o confirmaria ou o cumpriria? Querido, se Deus disse, Ele vai cumprir. Amém? Então as promessas que o Senhor nos fez, Ele vai cumprir. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, que nós precisamos fazer, é sustentar essas promessas em oração. Nós devemos todos os dias, querido, desde que o Senhor nos deu essa promessa, nós temos orado. Eu, a minha esposa, meus filhos, a nossa família, nós temos orado todos os dias. De manhã, à tarde, à noite, todo momento que a gente vai orar, a gente se lembra dessas promessas e clama aos pés do Senhor e pede perdão a Deus
pelos nossos erros, pelos nossos pecados, a gente derrama o nosso coração diante de Deus e nos lembramos: Senhor, o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas. E eu quero falar um negócio para você, querido. Enquanto as promessas de Deus ou o propósito de Deus não se cumpre na tua vida, você é imortal aqui na terra. Se você permanecer na presença de Deus, querido, você não vai daqui. Então não tem coronavírus que vai chegar até você. Ou melhor, ele pode até chegar, mas a sua nocividade não. Temos dito isso, temos profetizado isso, temos crido que esse vírus vai perder força aqui no Brasil. Ultimamente eu tenho falado com a minha esposa, a gente não tem tido muito contato com outras pessoas, mas com a minha esposa eu tenho falado. Ontem mesmo à noite eu estava conversando com ela e eu estava dizendo para ela: as autoridades, elas vão se frustrar com tudo isso que eles estão fazendo. Por quê? Porque Deus vai frear esse vírus de uma maneira que todas aquelas medidas, querido, eles vão ter que revogar, eles vão ter que voltar atrás delas. Em nome de Jesus, que seja assim. Amém? Glória a Deus. Mas, para a gente poder entender um pouco mais a respeito dessa arma, sustentar a promessa em oração, querido, eu quero ler um texto com você, que está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, a partir do verso 41. No capítulo 17, querido, no verso 1, nós vemos uma profecia do profeta Elias. Ele chegou diante de Acabe e ele disse assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E a Bíblia vai dizer, depois você pode continuar lendo, que não choveu, nem orvalho caiu, e isso se passaram 3 anos e meio sem chover. Então a seca foi terrível, muita gente morrendo de sede, o gado morrendo de sede, morrendo de fome, porque não se colhia, não se plantava, e também não se colhia mais nada naquela época, naqueles tempos. Mas a Bíblia vai dizer também que logo depois daquele desafio de Elias, os profetas de Baal, depois que aconteceu toda essa situação, Elias se apresentou a Acabe e novamente no verso 41 do capítulo 18 ele disse assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe saiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, querido, nós vemos 2 vezes. A primeira vez no capítulo 17, versículo 1, nós vemos Elias se apresentar a Acabe e dizer assim para ele, que não ia chover nos próximos anos, e nem orvalho ia cair, nem chuva ia cair do céu, senão segundo a palavra dele. E a palavra em seguida diz que ele foi direcionado pelo Senhor para ir junto a um a um riacho chamado Querite. E a Bíblia vai dizer ali que Deus sustentou ali Elias com a água do riacho e também com pão e carne que os corvos traziam para Elias ali próximo ao Querite. Então, querido, o que nós podemos entender?
Elias, quando ele foi para o Querite, ele não foi lá simplesmente tirar férias. Ou primeiro ele estava fugindo, porque depois dessa profecia procuravam por ele para poder tirar-lhe a vida. E ele foi principalmente para quê? Porque ele tinha liberado uma palavra para o rei Acabe. A palavra de Deus diz que quando nós liberamos uma palavra, um profeta, ele é conhecido quando a palavra dele se cumpre. Quando ele fala e a palavra se cumpre. Então, querido, Elias, quando ele falou essa palavra, quando ele disse essa palavra, ele foi para o Querite e com certeza ele estava orando para que essa palavra se cumprisse. Passou-se os anos, a palavra se cumpriu, veio uma grande seca e novamente ele se apresentou a Acabe e disse: olha, vai para tua casa, come e bebe, porque eu já ouço um barulho de abundante chuva, ou seja, vai chover sobre Israel. Na outra vez ele disse: só vai chover aqui segundo a minha palavra. E agora ele volta diante de Acabe e fala assim: olha, vai embora porque vai chover. Mas não havia sinal de chuva. Não havia sinal de chuva, querido. Não tinha água, não tinha nada, não tinha assim, nada que atestasse que ia chover naquele momento. Se houvesse um serviço meteorológico, estaria apontando sempre assim: não há previsão de chuva. Ou poderia até estar dizendo mais, falou assim: olha, a seca vai se estender por mais 3 anos e meio. E não havia possibilidade alguma, mas ele chegou diante de Acabe, falou: já ouço o barulho de abundante chuva. Elias não estava vendo, querido, mas a fé dele, a confiança dele no Senhor o impulsionava a fazer, o impulsionava a dizer. Então Acabe, ele fez o que Elias pediu para ele. E o que Elias foi fazer? Foi comemorar, foi fazer churrasco com os amigos, foi assistir filme na Netflix? Não. Elias foi para o cume do Carmelo e ali ele se prostrou diante do Senhor e começou a orar. O que ele começou a orar? Ele começou a clamar ao Senhor para que aquela palavra que ele tinha liberado se cumprisse. Ele falou que ia chover. Ele falou que ia chover. Então ele começou a clamar ao Senhor para que a palavra se cumprisse, para que a promessa se cumprisse. Aí ele pede para o seu discípulo, o seu moço, fala: olha, vai lá e dá uma olhada para a banda do mar, vê se está vendo alguma nuvem. Aí ele voltou e disse: não tem nada. Aí ele falou assim: não, volta lá 7 vezes. Aí quando o moço voltou a última vez, ele disse: olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem subindo da banda do mar. Aí Elias pega e fala assim: agora vai lá e fala para Acabe se apressar, porque senão a chuva vai molhar ele, vai pegar ele. Apenas um pequeno sinal já foi o suficiente para ele começar a glorificar a Deus, porque a promessa ia se cumprir. Então, querido, o que eu quero dizer para você? O final disso nós já lemos aqui. Diz que os céus se enegreceram e que caiu uma grande chuva sobre Israel. Então, deixa eu falar um negócio para você, querido. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor, como nós recebemos no começo do ano, de que nós vamos conhecer um Jeová Jireh que nós ainda não conhecemos, e que esse Jeová Jireh vai nos tirar do nível do improviso, querido. Quando nós recebemos uma palavra como essa, ou quando nós liberamos uma palavra profética para alguém, ou apenas transferimos uma promessa para alguém como nós recebemos, você transfere para outra pessoa: olha, esse é o ano da provisão, esse é o ano que o Jeová Jireh vai se revelar para nós de uma maneira como nós ainda não conhecemos e vai nos levar para um lugar muito mais alto, ele vai nos tirar do nível do improviso. Quando nós recebemos, quando nós liberamos, quando nós transferimos uma promessa, querido, o que a gente precisa fazer? Entenda, Deus não vai cumprir uma palavra somente porque você falou, ou Deus não vai cumprir uma palavra somente porque você ouviu, porque alguém deu essa palavra para você. Mas Deus vai
cumprir essa palavra se ver em você, querido. Desejo de ter aquilo que Ele prometeu para você. Aquilo que Ele prometeu te dar, se Ele vem em você, e isso não é através de palavras, porque se eu perguntar para você se você quer ser abençoado, você diz que quer. Se eu perguntar para você se você quer que tudo isso que está acontecendo hoje acabe, você vai dizer para mim que você quer. Mas não é com palavras que nós temos que mostrar, é com atitudes, querido. E a primeira atitude que o Senhor quer de nós é que a gente sustente essa promessa com a nossa oração, da mesma forma que Elias sustentou as palavras que saíram da sua boca. Querido, da mesma forma como eu estou orando para que essa palavra se cumpra na minha vida e na tua vida, eu quero que você ore. Você deve orar também, sustentando essa palavra em oração, clamando, indo contra aquilo que está diante dos teus olhos. Se necessário for, crê como Abraão, contra a própria esperança, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, quando nós recebemos ou liberamos uma palavra profética ou uma promessa de Deus e não oramos por essa palavra ou promessa, é como se não tivéssemos recebido ou falado coisa alguma. Entende? Mas todos os dias, se todos os dias o Senhor olhar para você e te achar na brecha, se todos os dias o Senhor olhar para você e ver você de joelho, Pai, eu creio nessa promessa, eu creio nessa promessa, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu creio que ela vai se cumprir, eu quero te conhecer como ainda não te conheço, quero que o Senhor me leve para um nível muito mais alto do que eu já cheguei, Senhor. No nome de Jesus, quero que o teu nome seja glorificado na minha vida, quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida, quero que as tuas promessas me alcancem, chegue até a minha família. Sustentar em oração. Amém? Essa é a arma. Amém? Essa é a arma, é a primeira arma. Você precisa orar, você precisa se lembrar. Aí eu já oro. Orar 2 minutos, 5 minutos. Eu conto sempre uma história de um rapaz que ele foi conversar com o pastor dele, e o pastor dele perguntou assim para ele, assim, você ora? E ele, oro todos os dias. Você lê a Bíblia? Leio. Aí ele disse assim, mas que hora que você acorda? 5 para as 8. Que hora que você entra no trabalho? 8 horas da manhã. Eu entro 8 horas da manhã porque eu moro num apartamento em cima do meu trabalho. Então 5 minutos dá tempo. Eu falei, mas que hora? O pastor perguntou para ele, mas que hora que você lê a Bíblia e que você ora? A minha oração é, Deus abençoe meu dia. E a minha leitura da Bíblia é, a Bíblia já está aberta, eu vou lá, leio um versículo e vou trabalhar. Querido, esse tipo de oração não serve, esse tipo de leitura não serve. Amém? O que o Senhor quer de você é dedicação e oração. E todos os dias, batendo. Quero que te dê uma sugestão de leitura. Quero que você leia Lucas, no capítulo 18, verso 1 ao versículo 8. Ali vai falar a respeito daquela parábola do juiz iníquo. E você vai ver. E o texto lá, o texto lá começa dizendo assim, que o Senhor vai falar sobre a importância de se perseverar em oração. Amém? Então quero que você leia e que você persevere em oração. Amém? Ore por mim, ore pela minha família, ore pela igreja, geração eleita. Ora pelos teus familiares, ora pelos pastores. Amém? Querida, essa é a arma. Faça uso dela em nome de Jesus. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou falar sobre a segunda arma. Amém? E não esmoreça. Continue orando, clamando, derramando teu coração diante de Deus. Amém? Se você precisar de ajuda, se você precisar de oração, não passe luta sozinho. Ligue para nós, amém? Para mim, para minha esposa.
precisar de conselho, precisar de oração, ajuda, pode ligar também para os pastores que estão conosco, amém? Pastor Eliel, pastora Sumaia, pastor Laércio, pastora Nilda, pode ligar para o pastor Valdir, a pastora Luzinete, pastor Genival e a pastora Maria Rita, pode ligar para eles também, eu creio que eles não vão. Eu tomo a liberdade sem ter conversado com eles, querido, mas eu creio que eles não vão se omitir se você ligar para eles precisando de ajuda, de oração, de aconselhamento. Amém? Amo todos vocês em nome de Jesus. Amém? Estamos orando para que o quanto antes a gente possa estar junto. Amém, querido? Deus te abençoe. Deus te traga paz, te traga segurança. E que hoje, a Bíblia diz que hoje é o dia que o Senhor fez para que a gente pudesse regozijar e se alegrar nele. Então os motivos estão prontos. Amém? Tome posse deles. Deus abençoe.